fui raptado, acasalado e engravidado por um ET chamado Bilu. Algum vídeo passou na minha For You sobre essa peça de literatura nacional e eu senti que eu devia ler para dividir essa epopeia com o mundo. O que o livro promete, hein? Romance paranormal gay, abdução alienígena, gravidez masculina, uma história intensa sobre escolha, desejo e transformação. Isso enquanto eu vou fazendo minha maquiagem. E se você gostar do vídeo, não esquece de dar um gostei e se inscrever aqui no canal também. Vamos lá. A história é dividida em 3 atos. O ato 1 é o despertar. Então o livro conta a história do Henrique. O Henrique é o quê? O Henrique é aquele outsider. Ele não se encaixa. Aquela pessoa meio excluída, ele sente que ele não pertence àquele lugar que ele mora, que é uma cidadezinha do interior. As ruas permaneciam vazias depois das 10 da noite. As casas baixas mantinham as luzes apagadas cedo demais e ninguém, absolutamente ninguém, parecia interessado no céu enorme que se estendia sobre o interior. Mas o Henrique estava interessado. E aí um belo dia o Henrique tá lá, no meio do nada, sentado no capô do carro sozinho, olhando o céu enorme que se estendia pelo interior e percebe uma estrela estranha, uma estrela com uma movimentação estranha, até pensou que era um avião. Quando a luz finalmente parou no céu, silenciosa e impossível, Henrique percebeu que estava sorrindo. Aí a gente já vê que tá rolando uma conexão. Ele nem sabe o que é, mas já tá rolando uma conexão. Daí, ao invés de pegar as coisas dele embora, ele fez o quê? Foi dirigir por aí por estradas de terra. Por que não, né? Nós, de cidades pacatas do interior, a gente entende. E aí ele sentiu um negócio estranho, uma energia estranha. Aí ele desceu do carro, viu umas luzes brilhando, sentiu uma atração estranha. Olha a conexão já acontecendo. Eles nem se viram ainda, mas... entendeu? Coisa de almas, coisa de outras vidas até. Só que aí quando ele voltou pro carro, riscaram o carro dele. Gente! Que a pessoa tem que ter um mínimo de senso, isso é ridículo. Só que aí ele veio com um truque. Quando ele colocou a mão no riscado, o riscado sumiu. Aí eu gostaria até que o Henrique contasse pra nós esse truque de botar a mão no riscado e o riscado sumir, né? Porque daí ele entra no carro e fica ali. Não vai embora. Poderia ser uma assombração? Sim. Poderia ser um ET? Sim. Poderia ser pior, ser uma pessoa que vai fazer atrocidades com ele? Sim, mas ele não vai embora. Aí nisso ele sentiu que estava sendo observado. Foi embora? Não. E aí as luzes, o vento, as coisas já estavam tudo meio rodando assim, tudo com uma energia meio estranha. E aí apareceu uma silhueta. O silêncio voltou, mas algo havia mudado. Ele sentia como se aquele encontro tivesse deixado uma marca invisível dentro dele. Olha que reflexão perfeita. Uma silhueta alta, imóvel, delineada pela claridade. O mundo pareceu diminuir ao redor dele. Bilu. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. E aí a gente vai pro ato 2, que é a intimidade. E olha só o relato de abdução alienígena. Ele fala que na nave era como caminhar dentro de um pensamento. E uma coisa interessante para se pontuar é que o Bilu não fala nada, mas o Henrique entende tudo. Henrique parou no centro da sala e passou a mão pelos cabelos, tentando entender por que não sentia o pânico que deveria sentir. É a Bella e o Edward igualzinho, gente. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo, alguém ou algo o observava sem julgamento. É a Bella e o Edward todinho aqui. Se o Edward fosse menos bundão, ele já tinha feito que nem o Bilu e já tinha transformado a Bella no primeiro segundo. Mas não, ficou enrolando. Agora o Bilu vai direto ao ponto. Apenas que você conhecimento. Daí o Bilu tocou nele, mas no braço ainda, calma. E o Henrique sentiu arrepiar até os cabelos e tocou no rosto do Bilu também. Gente, que conexão. São almas gêmeas se encontrando através da galáxia. Aí o Henrique ficava ali, zanzando pela nave. E o Bilu tava sempre perto, mas não de uma forma assim, invasiva, sabe? Tipo o Edward invadindo a casa da Bella, tipo, não de uma forma invasiva, sabe? E pelo que eu entendi, o Bilu não fala, mas a nave meio que fala por ele. A nave meio que responde aos sentimentos do Bilu, sabe? E eles já 100% se comunicavam pelo silêncio, assim. Já não tinha ruído de comunicação nenhum. Eles se entendem desde o primeiro momento. E nessa comunicação, através do silêncio e através também um pouco das luzes da nave, o Henrique percebe que o Bilu tá correspondendo a esses sentimentos, que ele não é mais apenas uma curiosidade científica pro Bilu. É desejo. É desejo.
E é aí que acontece o primeiro beijo dos dois, mas que depois a gente vai descobrir que esse beijo é algo a mais também. Pela primeira vez, desde que fora levado, ele não se sentia perdido, sentia-se visto. Isso trouxe uma marca invisível. Eles se beijaram e aí o Henrique sentiu que o Bilu meio que marcou ele, mas não como posse, não como um gado, mas como um convite. Do quê? Um caminho que ele ainda não compreendia totalmente, mas que já não queria abandonar. E aí a gente chega no ato 3, a escolha. E é aqui que a gente descobre o que é essa marca que o Bilu deixou no Henrique. Aí o Bilu vem e põe a mão na barriga do Henrique. E o Henrique sente tal qual a Bela sentiu a Renesme. E nisso o Henrique entende o que está acontecendo e ele entende que foi uma escolha do coração dele, que ele poderia escolher voltar para casa, para a cidadezinha pacata. Mas aí ele não seria mais o mesmo. E ele tinha que seguir a escolha que parecia mais certa de acordo com a intuição dele, entendeu? Ele não podia simplesmente ir pelo razoável e pelo que, né, seria o certo a se fazer, porque era uma escolha do coração. O Henrique percebe que ele nunca foi forçado a nada, mas mais ou menos também, né? Porque ele também meio que aceitou tudo, porque, enfim, escolhas do coração. Mas será que se ele tivesse uma reação diferente, o Bilu seria tão pacato assim, tal como a cidadezinha do interior? E aí eles chegam finalmente ao planeta do Bilu. E eles estão prontos para seguirem juntos esse caminho. E sob um céu que não era mais o mesmo, nem o Henrique era mais o mesmo, nem o céu era mais o mesmo. Assim como as águas do rio nunca são a mesma, assim como as águas do rio nunca mais são as mesmas. E sob um céu que não era mais o mesmo, Henrique entendeu que a história deles não terminava ali, apenas começava. Eu, sinceramente, só tô pensando no prompt que foi dado para o ChatGPT escrever isso aqui, porque realmente eu queria saber, a pessoa pediu para ser em atos ou não? Ou isso foi uma decisão do próprio ChatGPT? Mas assim, 5 estrelas, tá? 5 estrelas, porque que peça de literatura escrita por inteligência artificial, mas trazendo elementos brasileiros como Bilu. Mas infelizmente nem todos concordamos. Por exemplo, a Laura Cardoso, não é atriz, mas também poderia ser, escreveu 100% IA. Jura? E nem soube usar direito para dar pelo menos uma história com sentido. Gente, eu expliquei a história inteira aqui, tá super sentido. Se eu pudesse, dava 0 estrelas. Não tem acasalamento e nem gravidez. Tem gravidez, sim, e tem acasalamento. O beijo é o acasalamento. Pelo beijo, o Bilu depositou as suas sementes no Henrique. E ele ele sente tal qual a Bela sente a Renesme. Tem sim. Laura, presta atenção. História totalmente escrita com o ChatGPT. Sim, a pessoa nem se deu ao trabalho de revisar e ver se fazia sentido. Faz sentido. Uma repetição sem sentido das mesmas palavras, expressões e gestos, assim como todos os textos do ChatGPT. Sem seguir uma linha de pensamento ou de acontecimentos. Laura, quem foi atrás para ler sabe que seria uma leitura chacota e pastelão. Então a temática não é a questão aqui. Mas se você quer propor a ideia de escrever uma história absurda com a intenção de chocar e fazer as pessoas rirem com tamanha maluquice, pelo menos se dê ao trabalho de escrever. Isso eu até concordo com ela. Mas tiveram pessoas que gostaram, olha só. Muito curto, mas gostei da história. Realmente foram apenas 20 minutos de leitura, mas 20 minutos que fizeram que eu jamais vou esquecer. Aqui outro, ó. 3 estrelas, um grande romance, mas foi muito água com açúcar. A cliente Kindle, ou o cliente Kindle aqui, já tá acostumado com esse tipo de coisa, tá? Achei a escrita muito boa, ao contrário da Laura. Personagens cativantes e uma narrativa realmente interessante. Mas me venderam como um grande hot. Então fiquei confusa, mas gostei. Mas faltou o hot. Realmente não tem hot. Mas ele não promete hot, ele promete romance paranormal gay. Check. Abdução alienígena, check. Gravidez masculina, check. Uma história intensa sobre escolha, desejo e transformação, check. Mas me conta o que você achou dessa belíssima história de amor, escrita dessa forma tão contemporânea, que é com a inteligência artificial. Tem no Kindle Unlimited, tá? E a maquiagem, gostaram? Comenta aqui.
todas as suas percepções sobre essa peça de literatura nacional contemporânea e sobre a make.